Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Antes que a gente comece o vídeo de hoje, se inscreva no canal, dê aquele tapa no like pra gente crescer a nossa família. Vamos viver maçonaria. Meus queridos, olha, preste bem atenção no vídeo de hoje, ok? Para que vocês percebam as incoerências e, de certa forma, um direito que as instituições apresentam para seus adeptos que ela mesma não tem. Veja bem, acompanha e o que eu vou te dizer, e espero que você possa compreender e logo, se eu for incoerente, eu aceito uma contextualização. Coloque aí nos comentários. Nós somos sabedores, nós que estudamos maçonaria há muitos anos, que não existe uma única instituição maçônica, né? Há várias potências maçônicas, eu poderia dizer milhares de potências maçônicas, ou seja, milhares de instituições maçônicas. E nenhuma dessas instituições tem a ortoga, tem o direito, né, digamos assim, de falar em nome da maçonaria universal. Ela tem sim o seu direito de falar disso no seu micro, né, pela sua instituição, né, tem o direito de jurisdicionar os seus maçons, os seus associados. Mas olha só o que se vê nessas instituições maçônicas. E se você nunca viu, mas você vai ouvir. Olha, eu já assisti palestras de sereníssimos grão-mestres, quando eu estava na autocracia dessas potências, quando eu estava na grande loja, e eu ouvi um sereníssimo dizer o seguinte: veja bem se você consegue acompanhar o que eu vou falar para você. Ele disse o seguinte: a maçonaria não é uma instituição de caridade. Entendeu? A maçonaria não é uma instituição de caridade. Dá-se a entender que quando ele se expressa, quando ele fala no nome da maçonaria, ele está colocando essa dimensão no seu macro, ou seja, como se a maçonaria de fato não fosse uma instituição de caridade. Se percebe pela sua plateia, pelos seus ouvintes, que aquela fala vindo oriunda de um sereníssimo grão-mestre está dizendo que a maçonaria não é uma instituição de caridade. Então todos os associados ali vão receber esse condicionamento de forma que eles passarão a acreditar que de fato a maçonaria não é uma instituição de caridade. Não é isso? Ninguém ali vai questionar. Para aqueles adeptos, para aqueles associados, aquele sereníssimo está dizendo, afirmando que a maçonaria não é uma instituição de caridade. Agora, vejamos a incoerência. Ora, tratando-se de maçonaria como ideia, no seu macro, quando se lê as Constituições de Anderson, os Lord Charter e tudo que se apresenta de maçonaria universal, você vai entender que a maçonaria, ela se demonstra ser uma visão altamente altruísta. Veja bem, ela se diz assim: ela é uma instituição sem fim lucrativo, filantrópica, progressista, que os seus fins, né, primordial, final, é o que? A fraternidade, a igualdade e a liberdade. E olha, quando ela se diz ser filantrópica, o que é filantropia? Me diga, o que é filantropia? Não é fazer o bem? Não é cuidar do outro? Não é fazer caridade, digamos assim? Não é fazer caridade? Porque caridade, no melhor entendimento, no seu sentido, dividir o que você tem de melhor ou de bom para com o outro, para o melhor entendimento.
Ou então você vai buscar na origem da palavra, ou dentro do que consiste a teologia cristã, você vai entender que seja amor, amor fraterno e etc. Mas vamos nos entender que seja a ação, a caridade seja a ação de fazer o bem ao outro. Ora, se eu tenho atitudes filantrópicas, se o meu intuito é fazer filantropia, logo também eu posso mesclar ao que consiste a caridade. Então já comete assim uma discrepância, uma ignorância quando se diz que a maçonaria não é uma instituição de caridade. O que se tem que dizer é o seguinte, para determinados associados, é que sua instituição, ou seja, a Grande Loja, ou o Grande Oriente do Brasil, ou Potência Fulano, ou Potência Cicrano, de fato não se faz caridade. Mas não querer falar em nome da maçonaria, dizer que a maçonaria não faz isso ou não faz aquilo. Por exemplo, nós somos sabedores, né, que quando esse Sereníssimo aqui da Grande Loja aqui do estado do Ceará, presta atenção, acompanha. Quando o Sereníssimo da Grande Loja aqui do estado do Ceará, ele assumiu, ele aumentou 10 novos artigos no seu contrato social, fazendo que esses novos 10 novos artigos ficasse como obrigação. Agora, olha só como é interessante. A titularidade do artigo, né, diz o seguinte: o maçom está obrigado a fazer isso, aquilo, como define os artigos. Veja bem, quando ele faz a seguinte afirmação, que o maçom é como se ele estivesse colocando uma universalidade. Agora, os maçons do Grande Oriente do Brasil não estão obrigados a cumprir as diretrizes do que consiste essa instituição específica. Então tem que se fazer o seguinte: olha, os maçons da Grande Loja Fulano está obrigado. Mas quando a finitude, né, dessa instituição, ela clama para si a representabilidade da maçonaria universal, ela comete um ato totalmente ignorante. Totalmente. Porque nenhuma instituição pode falar em nome da maçonaria universal. E isso, de certa forma, engana, condiciona os seus associados. Leva esses maçons associados dessa instituição a acreditar que ali eles estão vivendo de fato a maçonaria no seu macro. Mas se entende que a sua instituição, ela não tem a representabilidade universal da maçonaria. Ela é simplesmente uma célula. Então tudo que se fala nesse sentido é direcionado quando você ouvir de um sereníssimo dizer que a maçonaria da forma que ele está apresentando, se perceba, né, se aceite e se questione que naquele momento aquela fala não está sendo a representabilidade da maçonaria universal. Porque nenhum grão-mestre, nenhum sereníssimo grão-mestre tem prerrogativa em falar em nome da maçonaria universal, mas sim da sua instituição específica. Então eu vejo isso como uma enganação, um condicionamento para os seus obreiros. Olha só, com todo respeito, eu não vou citar aqui o nome do irmãozinho, mas ontem no grupo de estudo a qual nós fazemos parte, eu senti na fala do irmão uma necessidade, como se fosse assim uma inocência, que ele falou abertamente que ele tinha maior vontade de conhecer outros ritos maçônicos que a sua instituição não tem. Né? A sua instituição não tem, que é o rito adornamita, o rito brasileiro e etc. E ele disse que ele estava às vésperas de visitar uma loja do Grande Oriente do Brasil que pratica o rito adornamita e há uma outra que pratica o rito brasileiro, e ele não foi visitar porque amanheceu com um decreto da proibição
do seu Sereníssimo Grão-Mestre que ele não poderia mais visitar as lojas do Grande Oriente do Brasil, Ceará. Isso demonstra, meus irmãos. Agora, essa proibição consiste na maçonaria universal? Essa proibição desse sereníssimo específico proibiu a intervisitação entre a maçonaria universal ou entre a seita a qual ele dirige? Porque o que consiste a maçonaria universal, segundo o que consiste os landmark, é um direito de todo maçom tomar assento em uma loja legalmente constituída. Então eu poderia aqui ser um tanto radical e direto, a partir do momento que você não se universaliza, que você não se mescla a maçonaria universal como ela deve ser, você está criando células, você está criando seitas com gramaturas de maçonaria. Ora, o indivíduo cria as leis obrigatórias para a sua associação, para a sua seita. O outro proíbe a intervisitação entre uma seita e outra. E assim vai mantendo essa inconveniência do que consiste se distanciando do que é a maçonaria universal. Então o que nós temos hoje, principalmente aqui no Brasil, nós temos seitas que têm o nome de maçonaria. Só isso é fato. É fato, porque as leis que são obedecidas na tua instituição, ela, para nós outros, ela não tem nenhum sentido, nenhuma valia. Ou seja, a partir do momento que você, da grande loja do estado do Ceará, você tem obrigações específicas para ser cumprida, já no Grande Oriente não existe. Então não há uma homogeneidade. Não há uma homogeneidade entre as potências maçônicas. Então não há uma maçonaria. Nenhum indivíduo pode, em dado momento, se levantar e fazer uma fala dizendo que a maçonaria é assado, cozido e torrado. Então quando você ouvir de alguém, seja de um mestre maçom, seja de um aprendiz maçom, seja de um sereníssimo grão-mestre ou um grão-mestre, etc., quando ele falar assim que a maçonaria não tem isso, não tem aquilo, se observe que ele não tem essa ortoga de falar em nome da maçonaria, mas sim da sua instituição. A sua instituição, de fato, não tem os aspectos que consiste a maçonaria universal. Então, quando você, repito, que a repetição é a alma do saber, quando você ouvir de um sereníssimo dizer que a maçonaria não é uma instituição de caridade, ele não está se referindo à maçonaria, mas à sua seita específica. A sua seita, a sua instituição, ela de fato não é uma instituição de caridade. Porém, como eu acabei de falar para vocês nesse vídeo, a maçonaria sim é uma instituição de caridade, porque ela se demonstra, se classifica como uma instituição filantrópica. E se filantropia não for caridade, eu não sei o que é. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.